No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E no programa de hoje, o Beija-Flor que mudou a rotina de um hotel. E será que podemos comer carnes no mundo espiritual? A jornalista de guerra morta e o impacto disso para os animais. Time, a baleia encalhada que mobilizou a Alemanha, e o Casa Adote, um espaço inovador na adoção de animais. Mande suas perguntas e dicas. Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Pássaros quase sempre possuem muito bom senso na hora de construir seus ninhos. Geralmente em locais altos, protegidos do clima e dos predadores. Eles sabem que precisarão dar segurança aos seus filhotes, mas nem sempre é assim. Alguns pássaros menos experientes acabam escolhendo locais totalmente inusitados e perigosos. Ninhos que não aguentam o peso, locais expostos que se vão com as primeiras chuvas. Infelizmente, não é incomum ver, após fortes chuvas, filhotes de pássaros mortos próximos de árvores. E o que você faria se um pássaro resolvesse fazer um ninho em um local de sua casa que atrapalhasse consideravelmente sua vida? A maioria de nós mudaria sua rotina para não atrapalhar a família. Afinal, dizem que é sinal de sorte quando um pássaro escolhe nossa casa. Eu gosto de pensar que somos nós que atraímos com nossa energia boa. Animais são sensíveis e captam o ambiente ao nosso redor. Recentemente, um beija-flor escolheu a maçaneta de uma porta de entrada de um hotel de luxo nos Estados Unidos para construir seu ninho, justamente em um ponto por onde pessoas passavam o tempo todo. Em vez de retirar o ninho e manter a rotina, a equipe decidiu bloquear o acesso e deixar que o ciclo seguisse no tempo do próprio animal. Durante alguns dias, aquela porta deixou de ser passagem e virou um espaço de cuidado. O ninho, pequeno e frágil, foi respeitado, enquanto o beija-flor seguia ali, protegendo seus ovos e garantindo que tudo acontecesse como deveria. Beija-flores fazem ninhos bem pequenos e quase sempre pendurados. E para isso eles usam muita teia de aranha para que fique coladinho no local, além de fibras e cascas de árvores. Pássaros não entendem a rotina da vida humana e a maçaneta da porta em questão o atraiu por algum motivo. E que bom que ele pôde ficar. Respeitar a vida em todas as suas manifestações é a melhor forma de reverenciar o Criador. O ouvinte quer saber. A ouvinte Mari quer saber. Li que no mundo espiritual também tem carnes, que quando um espírito precisa da proteína animal, ele pode conseguir. É verdade? Olá, amigo ouvinte. Obrigada pela pergunta. No mundo espiritual é possível encontrar tudo o que você imaginar. E sim, é possível encontrar carnes e derivados. Mas a pergunta que você deveria fazer é: como eles conseguem essa carne?
Sabemos que no mundo espiritual a forma de produzir coisas é bem diferente da nossa. Não se derruba uma árvore para fazer um móvel, ou se polui um rio para fabricar tecidos, e tampouco se mata um animal para obter a carne. Na verdade, o consumo de carnes, do outro lado, não é nem um pouco incentivado. Mas a variedade de mundos e faixas vibratórias que existem além da vida física é imensurável. Existem locais tão atrasados que os seus habitantes podem precisar da proteína animal. E para isso, são fabricadas carnes, que podem ser plasmadas ou mesmo feitas de plantas. Plasmar, para quem não sabe, é fabricar algo usando a mente, tendo como matéria-prima o fluido cosmo ou plasma divino. Aqui no nosso mundo já estão fabricando carnes em laboratórios. Imagine o que pode fazer além dessa vida. Os umbrais são os locais onde mais existe procura pela carne, e os habitantes podem aprender a produzir, seja usando os animais que por lá vivem ou plasmando. E há também casos de canibalismo nos umbrais. Por que esperar milagres após a morte? As pessoas serão as mesmas e tentarão manter seus hábitos. Sendo assim, se comia carnes em vida, por que não tentaria comer após a morte? Mas que fique claro que nas colônias que tanto ouvimos falar, não existe carne. E quando há, não são animais mortos. Pois que convenhamos, quem precisa de um mundo espiritual idêntico ao nosso? É aqui que tentamos copiar o que há lá, e não o contrário. Não crie expectativas quanto a manter velhos hábitos ao desencarnar. Melhor ir se desapegando agora, concorda? Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! A jornalista libanesa Amal Khalil, de 43 anos, foi morta em um ataque aéreo israelense no sul do Líbano em 22 de abril de 2026, enquanto cobria conflitos na região. Além do trabalho como jornalista, Amal também atuava no resgate de animais feridos em meio aos ataques. Em regiões submetidas a bombardeios constantes, cães, gatos e outras espécies ficam presos sob estruturas destruídas, sem acesso à água ou alimento, ou sofrem ferimentos sem qualquer possibilidade de atendimento. A atuação dela incluía retirar animais de áreas atingidas e garantir cuidados básicos sempre que possível. Levando em conta e dentro de todo o contexto de uma guerra, ela não media esforços para ajudar os animais. A morte da jornalista Amal Khalil expõe os riscos enfrentados por quem cobre conflitos e o impacto direto da guerra sobre animais, que permanecem invisíveis nos relatórios oficiais. Repórter experiente, ela atuava em áreas atingidas pelos ataques, registrando a destruição de comunidades e os efeitos contínuos da ofensiva sobre civis. No momento do ataque, Amal estava em deslocamento para a cobertura jornalística quando a região foi atingida. Após o primeiro bombardeio, buscou abrigo em uma residência, que acabou sendo alvo de um novo ataque aéreo. Ela ficou sob os escombros e não resistiu. O episódio se soma a uma sequência de mortes de profissionais da imprensa em áreas bombardeadas por Israel, em um cenário de escalada militar que atinge diretamente zonas habitadas. A guerra impõe uma realidade devastadora sobre os animais, que não conseguem fugir dos ataques aéreos e permanecem nos territórios devastados. Explosões, incêndios e colapsos estruturais causam mortes diretas, enquanto a destruição de habitat e o abandono forçado ampliam o sofrimento dos que sobrevivem. Sem redes de proteção ou resposta organizada, os animais enfrentam fome, dor e deslocamento em larga escala. A morte de Amal interrompe a trajetória de uma jornalista e sua atuação concreta em defesa de vidas que raramente entram nos registros de guerra. Em cenários como o do Líbano, onde a violência se repete diariamente,
A ausência de quem resgata e cuida amplia o número de vítimas que sequer chegam a ser contabilizadas. Enquanto governos mantêm operações militares e discursos estratégicos, os efeitos recaem sobre corpos que não participam das decisões. Entre eles estão os animais, que não têm voz, mas que continuam sendo atingidos da mesma forma. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. Há algumas semanas, em um domingo pela manhã, minha amiga Neide me enviou mensagens revoltada com a queima de fogos em seu bairro, aqui em Garça. Penso que era por causa de futebol, algum final de campeonato. Os cães dela estavam se ferindo ao tentar fugir, entrando em locais apertados, com medo do barulho. E ela me fez a pergunta: acaso não existe lei municipal que proíba rojões? Olá, Neide, obrigada por proporcionar esse assunto. E sim, existe a lei de número 5.114, de 13 de março de 2017, de autoria do vereador Marcão do Basquete. No artigo 38, parágrafo 2 da lei, temos: fica proibida a utilização e a comercialização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos em áreas públicas e locais privados, no âmbito do município de Garça. Infelizmente, as leis precisam ser conhecidas para serem respeitadas, e temos milhares delas, algumas esquecidas e pouco usadas, outras caducaram. Então, se quiser que as leis sejam cumpridas, é necessário que haja denúncia. Essa lei que proíbe rojões é uma lei que poucos respeitam e muito pouco mudou desde que foi criada. Então, minha amiga, vamos usar desse poder para fazer o nosso barulho, no bom sentido, claro. Denuncie, não deixe seus cães correrem risco por conta de comemorações criminosas, pois que tudo que vai contra as leis é crime, concorda? Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Você já deve ter ouvido falar ou mesmo viu alguma matéria sobre baleias encalhadas. Mas por que isso acontece? E pior, porque elas morrem se não respiram embaixo d'água. Já pensou nisso? Baleias encalham por vários motivos: doenças, perda do senso de orientação, perseguição, marés, ruídos altos. Algumas baleias não percebem que estão em águas rasas e quando veem, seu pesado corpo já está tocando a areia. E quando isso acontece, elas não têm como sair, já que não podem simplesmente se levantar e voltar ao mar. E por que elas morrem quando ficam muito tempo encalhadas? Baleias não respiram embaixo d'água, elas respiram o oxigênio do ar, assim como nós. Então por que morrem? Porque seus corpos pesados foram feitos para flutuar na água. Quando encalham, a gravidade começa a atuar e sem a sustentação da água, o peso extremo da baleia comprime seus pulmões e coração contra o solo. Isso impede a respiração e a circulação sanguínea adequada. O peso que antes não era sentido dentro da água passa a causar pressão nos órgãos, provocando inúmeros problemas, entre eles a asfixia. Há um mês, na Alemanha, o drama da baleia Time tem sido acompanhado pela mídia após a baleia de 13 metros ter ficado presa em um banco de areia. Virou uma verdadeira saga, onde várias tentativas de resgate falharam. O governo desistiu das tentativas, alegando que não havia mais nada a fazer. Mas após ondas de protesto, o governo voltou atrás e pensa em novas formas de ajudar Time. Dessa vez, 2 empresários decidiram custear a nova tentativa de resgate, que envolverá o carregamento da baleia numa barcaça especial e o seu transporte para águas mais profundas.
O ministro do Meio Ambiente do Estado afirmou que 2 veterinários examinaram a baleia e consideraram que ela estava apta para ser transportada. Esperar pelo melhor. E prometo trazer novidades sobre o resgate. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. No dia 29 de novembro de 2025, o Instituto Amparo Animal, em parceria com a ONG Encontrei um Amigo, inaugurou a Casa Adote, um espaço voltado à valorização da adoção responsável de animais. Localizado na Vila Madalena, em São Paulo, e inspirado em centros internacionais, o projeto busca promover encontros entre pessoas e animais resgatados, dando oportunidade de interação entre eles. É como se fosse uma casa de animais e as pessoas vão visitar para conhecer. O Casa Adote ocupa um prédio de 4 andares, com áreas destinadas ao bem-estar animal, onde eles ficam soltos, brincam e correm. O primeiro andar é destinado à adoção de cães. O ambiente foi estruturado para permitir a convivência direta entre visitantes e animais, sem o uso de gaiolas ou grades, favorecendo o contato e a formação de vínculos. O segundo andar é voltado exclusivamente aos felinos. O espaço conta com uma recepção para a exibição de conteúdos educativos sobre a causa animal e uma área gatificada, com passarelas, arranhadores e estruturas que se estendem à área externa. No mesmo ambiente, poltronas para que as pessoas se sintam à vontade enquanto interagem com eles. Há até camas com almofada, onde os animais podem dormir despreocupadamente enquanto as pessoas circulam. O projeto arquitetônico foi desenvolvido para favorecer a interação entre humanos e pets em um ambiente aberto e funcional. Nesse mesmo andar está a Ampara Store, loja conceito do Instituto Amparo Animal, criada para divulgar o trabalho da instituição e com renda integralmente revertida para a manutenção e expansão dos projetos da organização. O térreo abriga a Unique Garden Pet Café, realizada em parceria com os hotéis Unique e Unique Garden. O espaço funciona como ponto de encontro para visitantes e seus animais. E ainda tem o subsolo, que possui área de convivência pet friendly, destinada a visitantes e tutores que desejem utilizar o local para encontros e pequenos eventos. A iniciativa do projeto tem como objetivo ampliar o alcance das ações de adoção responsável e incentivar a conscientização sobre a importância do vínculo humano-animal. Não é apenas levar o animal para casa, é necessário conhecê-lo antes. Cada animal tem sua personalidade, e só é possível conhecer vendo-o livre, em ambiente natural. O espaço conta com o apoio de empresas parceiras que compartilham o mesmo propósito e viabilizam a operação, e funciona de terça a domingo, das 10 às 19 horas. A Casa Adote busca fortalecer uma cultura de adoção responsável no Brasil, estimulando o entendimento de que a adoção deve ocorrer por vínculo afetivo e não por critérios estéticos. O projeto pretende ser um ponto de encontro para pessoas interessadas em transformar a vida de animais em situação de vulnerabilidade e em promover relações mais conscientes entre humanos e pets. Uma ideia inspiradora, não acha? Você sabia? Você sabia que existem algumas aves que literalmente não param de voar? Uma dessas aves notável, passando até 10 meses consecutivos voando sem pousar, é o andorinhão real. Eles podem ficar 200 dias no ar. Eles comem, acasalam e dormem em pleno voo, pousando apenas para reprodução. Outra ave com comportamento extremo de voo ininterrupto é o albatroz, que pode passar anos voando sobre o oceano. Eles conseguem viajar milhares de quilômetros sem bater as asas, utilizando correntes de ar. Essas aves possuem adaptações anatômicas,
como asas longas e aerodinâmicas para planar com mínimo esforço. Acredita-se que durmam enquanto voam em altas altitudes, permitindo que parte do cérebro descanse. E você sabia disso? E essa é mais uma curiosidade incrível de animais incríveis. E chegamos ao fim de mais um programa. Peço a Jesus que proteja todos os animais e que ilumine o coração daqueles que os maltratam. Que Nossa Mãe Maria nos acolha nos momentos difíceis. Obrigada a todos que estiveram comigo. Espero vocês no próximo domingo. Fiquem com Deus e tenham todos uma excelente semana. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.